Por trás das luzes de Hollywood, escondem-se segredos arrepiantes em atores, músicos e apresentadores que, enquanto o mundo os aplaude, enfrentam diagnósticos que colocariam qualquer um de joelhos. De derrames cerebrais que paralisam a cânceres agressivos. Tim Curry e seu renascimento após o derrame cerebral de 2012. Será que uma alma indomável pode sobreviver ao que muitos veem como uma sentença? É assim que começa esta história. Em junho de 2012, Tim Curry, o icônico ator britânico que interpretou o extravagante Frank Furter em The Rock Horror Picture Show, sofreu um derrame cerebral que o deixou com perda de mobilidade e dificuldades para falar. A notícia abalou fãs do mundo inteiro e, por um momento, a tempestade parecia insuperável. No entanto, o que surgiu dessa crise não foi apenas sua vulnerabilidade, mas uma lição de humor, resiliência e paixão que nunca se apagou. Após o derrame, Curry iniciou terapia física e fonoaudiológica e passou a se locomover em uma cadeira de rodas. Para muitos, isso já seria motivo suficiente para se aposentar, mas ele reagiu de uma forma diferente. Ele se afastou dos papéis diante das câmeras, mas intensificou sua atuação como dublador. Assim, descobriu que, mesmo que o corpo se cansasse, sua voz ainda podia voar livre e forte. Vozes inesquecíveis e inovadoras, como as de Palpatine em Star Wars, em The Clone Wars ou Sir Nigel Thornberry em Os Thornberrys, não ficaram em silêncio e sua presença artística continuou. Além disso, seu humor continuou sendo um bálsamo. Quando recebeu o prêmio pelo conjunto da obra em 2015, comentou: "E não é difícil manter o bom humor, faz parte do meu DNA." Essa frase resume sua maneira de enfrentar a adversidade, sem dramatizações, mas com autenticidade. Apesar das limitações físicas, Tim não abandonou os palcos, apenas os transformou. Participou de convenções de fãs, deu autógrafos, concedeu entrevistas virtuais e até apareceu em uma produção televisiva de The Rock Horror Picture Show como narrador. Chegou até a ser visto dirigindo seu carrinho em público, acompanhado por seu cuidador. Uma imagem que mistura humildade com coragem. O que realmente significa transformar uma trajetória assim? Significa que sua arte não estava em seu corpo, mas em sua essência, em um coquetel de voz, sagacidade e carisma que nem mesmo um derrame cerebral conseguiu apagar. Neil Diamond, a voz que se recusou a se calar apesar do Parkinson. Quem nunca levantou a voz ao cantar Sweet Caroline? Mas o que acontece quando essa voz lendária começa a falhar? Em janeiro de 2018, poucos dias antes de completar 77 anos, Neil Diamond, músico e compositor com 38 sucessos no top 10 da Billboard, paralisou o mundo ao anunciar que se retirava das turnês após ser diagnosticado com doença de Parkinson. Naquele ano, ele cancelou a parte final de sua turnê mundial de 50 anos de carreira, que incluía a Oceania. A perda de ritmo no palco contrastava com a imagem de Diamond como uma força indomável da música contemporânea. No entanto, logo surgiu uma nova nuance em sua história. Longe de sucumbir ao silêncio, Diamond encontrou novas formas de expressar sua arte. Embora tenha deixado de subir aos palcos, continuou compondo e gravando. Além disso, sua experiência tornou-se um veículo de conscientização pública. Em uma aparição comovente no CBS Sunday Morning, ele admitiu que levou tempo para aceitar seu diagnóstico, mas que hoje convive com a doença em paz. E, em um ato de gratidão, ofereceu um show improvisado para bombeiros no Colorado em julho de 2018, doando sua arte como agradecimento. A Paradoxo é poderoso e perdeu a mobilidade, mas amplificou sua voz social. É aqui que a história toma um rumo fascinante. O Parkinson não apagou sua criatividade, apenas a redirecionou. Neil se dedicou a escrever, a gravar em estúdio, a colaborar nos bastidores com artistas jovens, a escolher enfrentar o desconhecido. Além disso, em 2018 recebeu um Grammy honorário por sua carreira e pela preservação de Sweet Caroline no Registro Nacional de Gravações por sua relevância cultural. O impactante não foi apenas sua resistência, mas sua capacidade de se reinventar. De solista em grandes estádios, passou a solista em estúdios íntimos, espalhando a esperança. Saneio em renascimento após um linfoma raro. Imagine acordar depois de uma turnê com a garganta inflamada e sentir que algo não está certo. Foi em março de 2022, durante a promoção de Jurassic World em Dominion, que Saneio, o lendário paleontólogo de Jurassic Park,
Percebeu gânglios inchados e se deparou com um diagnóstico pouco comum, linfoma angiomoblástico de células T, um tipo agressivo de linfoma não Hodgkin em estágio 3. Foi um momento de abalo. O que acontece quando um homem que interpretou a coragem nas telas se vê vencido pela incerteza da vida real? Os primeiros tratamentos não foram eficazes, mas a ciência trouxe uma nova esperança. Ele foi submetido a uma terapia com o medicamento mais recente que o levou à remissão. Foi uma mudança radical. De quimioterapias intensas 3 vezes por mês, passou para uma dose mensal e, entre as sessões, o ator voltou a sentir força para se levantar, ir à academia, rir, continuar trabalhando. Ele mesmo confessou: "E se isso tivesse acontecido comigo há 20 anos, eu já não estaria aqui." Essa frase resume uma realidade alarmante. Os avanços médicos transformaram o que antes era uma sentença em esperança. E aqui surge uma pergunta ainda mais profunda: o que fazemos com essa segunda chance? Sam assumiu o controle. Além de voltar a atuar já no set da série A Please Never Fall com Annette Bening, ele aproveitou o parêntese em sua vida para escrever suas memórias em Did You Ever Tell You This? Um livro que lhe deu força, consolo e um propósito durante a doença. Em suas próprias palavras, escrever foi seu salva-vidas. Uma razão para levantar todas as manhãs mesmo em meio à adversidade. Dustin Diamond e seu último enfrentamento com o câncer de pulmão. Em 2021, Dustin Diamond, conhecido por interpretar o inocente Samuel Scratch Powers na icônica série Galera do Barulho, recebeu uma notícia devastadora em câncer de pulmão de pequenas células em estágio avançado. Essa revelação acendeu sinais de alerta, pois esse tipo de tumor é agressivo, de crescimento rápido e com alta taxa de metástase. Como enfrenta um homem que foi símbolo de risadas e adolescência uma batalha tão drástica e mortal? O que acontece quando o núcleo da sua identidade pública é ameaçado por uma doença que não entende de fama nem de nostalgia? Damon, impactado pelo diagnóstico, enfrentou a realidade com uma mistura de vulnerabilidade e orgulho narrativo. Ele decidiu compartilhar seu processo publicamente, revelando imagens do interior do seu corpo, explicando cada tratamento, cada dose de quimioterapia e radioterapia, e expondo sua dor e cansaço crescentes. Sua mensagem foi clara: "E isso é real, é o meu final, mas quero que vocês saibam como isso se sente." Essa transparência crua conquistou quem o acompanhava, gerando apoio, críticas e polêmica, mas acima de tudo empatia. Em um mundo onde a doença costuma ser escondida atrás de cortinas, Dustin escolheu o palco. Selma Blair e sua luta exemplar contra a esclerose múltipla. Em 2018, a atriz Selma Blair, famosa por seus papéis em Legalmente Loira e Hellboy, enfrentou um dos diagnósticos mais desafiadores em esclerose múltipla. Ela anunciou publicamente no Instagram, com a voz trêmula e o olhar decidido, dizendo que sua vida havia mudado completamente. O que significa viver com uma doença neurodegenerativa que apaga progressivamente a comunicação entre o cérebro e o corpo? Como conciliar o brilho dos holofotes com a sombra da incerteza? As primeiras etapas foram difíceis. A atriz passou de caminhar sem dificuldade a precisar de bengala, de se maquiar com facilidade a depender de ajuda para se vestir. No entanto, sua narrativa não se tornou de silêncio, mas de força. Em um vídeo viral, ela mostrou seu tremor ao caminhar, sua rigidez matinal, sua voz entrecortada. Ela não fez isso por pena, mas por visibilidade. E isso mudou percepções. Não se trata apenas de uma doença, mas de milhões de histórias cotidianas. Aquele ato impulsionou seu ativismo. Ela criou a iniciativa Just Breath, compartilhando nas redes suas terapias, seus desafios com o equilíbrio, a fadiga e a depressão. Com uma honestidade brutal, mostrou como uma celebridade experimenta melhorias. Terapia de reabilitação diária, exercícios leves e o uso de medicamentos como o Cresumab, um dos poucos aprovados para esclerose múltipla que retardam a progressão. E ela fez isso sem rodeios, misturando selfies e selfies na cadeira de rodas. Kate Bates, 2 vezes sobrevivente e lutadora pela conscientização. No ano de 2003, a aclamada atriz Kate Bates, reconhecida por sua versatilidade e presença magnética nas telas, recebeu um diagnóstico que abalou seu mundo em câncer de ovário. Fabricante de sorrisos e aplausos, Bates se viu de repente em uma encruzilhada vital. Aquele primeiro golpe foi forte,
Mas o que veio depois foi ainda mais difícil, pois em 2012 o câncer voltou, desta vez na forma de um tumor em um de seus seios. A batalha acrescentou às suas cicatrizes uma sombra ainda mais profunda, porque o tratamento brutal não envolveu apenas cirurgia e quimioterapia. Também resultou em linfedema, uma condição crônica que inflamou seu braço e a obrigou a carregar uma lembrança dolorosa e invisível. Em vez de afundar no silêncio, Bates escolheu a visibilidade. Ela usou sua voz, suas plataformas e sua experiência para conscientizar sobre o linfedema, uma doença raramente discutida, apesar de afetar tantos sobreviventes. Ela se tornou porta-voz da LNRN, a rede de pesquisa e educação linfática. Ela se apresentou no Capitólio e exigiu melhorias na cobertura de saúde, dizendo que as mulheres frequentemente se esquecem de cuidar de si mesmas. Seu testemunho, nas capas de revistas e em conferências, quebrou tabus. Uma atriz vencedora do Oscar que mostrava sem filtros sua pele inchada, suas meias de compressão e seu ânimo inabalável. O fascinante foi ver como ela transformou a palavra sobrevivente em ação. Ela continuou trabalhando no cinema, teatro e séries, inclusive em American Horror Story, sem tentar esconder sua dor. E manteve seu senso de humor. Em uma entrevista, ela confessou que esperava que suas coisas flutuassem para o céu de tão inchadas que estavam e que ria com seu espelho, embora às vezes tivesse dificuldade em se reconhecer. Esse humor salvador a definiu mesmo nos momentos mais difíceis. Olivia Newton-John. Uma vida dedicada ao canto, à filantropia e à coragem diante do câncer, habitando a luz do estrelato e, ao mesmo tempo, caminhando na sombra do medo. Foi isso que Olivia Newton-John viveu desde seu primeiro diagnóstico de câncer de mama em 1992, pouco depois de lançar seu álbum mais introspectivo. A notícia abalou sua vida. Uma mastectomia parcial, quimioterapia intensa, reconstrução, acompanhamento. Quando a notícia se tornou pública, milhões de fãs celebraram sua sobrevivência e ela emergiu não apenas como cantora e atriz, mas como símbolo de esperança. No entanto, sua trajetória não terminou aí. Essa foi apenas a primeira fase de uma jornada em que o câncer podia parecer hoje uma sombra alongada. Em 2013, a doença voltou, desta vez no ombro, e em 2017 reapareceu na base da coluna, já como câncer metastático. Na verdade, atingiu os ossos, confirmando que a batalha precisava continuar e evoluir. Que ferramentas alguém usa para cantar física e ao mesmo tempo resistir a uma dor que ameaça tirar tudo dela? Olivia encontrou respostas em sua fé, em sua família, em sua música e, acima de tudo, em seu espírito criativo. Essa criatividade se transformou em ativismo. Ela fundou Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center em Melbourne, um espaço que não só pesquisa tratamentos, mas também oferece apoio emocional, nutrição, yoga e terapias complementares. Ela reuniu doadores, percorreu os 228 quilômetros da Grande Muralha da China em 2008 junto com sobreviventes e arrecadou fundos com shows e álbuns beneficentes. Sua solidariedade foi tão poderosa que sua icônica jaqueta de griase foi leiloada por $300 mil e depois devolvida a ela para ser doada ao mesmo centro, multiplicando seu simbolismo. Val Kilmer, na voz interrompida e o renascimento do artista que se refez em silêncio. Imagine perder algo tão essencial quanto a própria voz. Foi isso que aconteceu com Val Kilmer quando, em 2015, um diagnóstico de câncer de garganta o empurrou para um abismo de silêncio. O tratamento foi brutal, em quimioterapia, radioterapia e, por fim, 2 traqueotomias que reduziram sua voz a uma névoa frágil, obrigando-a a usar uma sonda de alimentação. O homem que interpretou Zemo em Top Gun, de Morrison em The Doors e Batman em Batman Forever, agora enfrentava o desafio mais íntimo, poder respirar ou poder falar. Ele precisava escolher, e cada palavra era uma vitória. Em vez de se aposentar, Kilmer escolheu resistir criando. Ele voltou seu olhar interior para as artes visuais, a pintura e a escrita. Em 2021, foi lançado o documentário Val, onde sua voz trêmula e suas memórias, captadas em vídeos caseiros e entrevistas escritas, falam por ele. Seu filho Jack narra esses momentos e seu testemunho diz muito. Existe um impulso criativo mesmo quando você não pode falar. É um impulso interior que não para, confessou ele nesse filme premiado em Cannes. Paralelamente, a tecnologia lhe deu uma trégua. Com a ajuda da inteligência artificial,
A empresa Sonantic recriou digitalmente sua voz para usá-la em dublagens ou narrações, devolvendo-lhe uma presença pública maior com um toque de magia high-tech. Embora sua voz já não fosse a mesma, sua essência sonora persistia. Alex Trebek, em 58 meses entre o diagnóstico e o legado. Em março de 2019, Alex Trebek, o carismático apresentador do Jeopardy, anunciou o que ninguém esperava. Ele tinha câncer de pâncreas em estágio 4. Naquela época, seu rosto sereno e sua voz pausada já faziam parte do ritual de milhões de telespectadores, e a notícia teve um grande impacto. Haverá dias em que vou me sentir mal, mas não pretendo ir a lugar nenhum, declarou com a mesma confiança que mantinha com os concorrentes no palco. E assim começou uma corrida contra o tempo contra uma das formas mais mortais de câncer. Imediatamente, Trebek iniciou um tratamento rigoroso, em quimioterapia combinada, dietas controladas e revisões constantes. Apesar de a expectativa de vida para alguém em estágio 4 ser curta, ele viveu quase 20 meses a mais, o dobro da média, tornando-se um exemplo de resistência. Em maio de 2019, informou que alguns tumores haviam diminuído mais de 50%, mas reconheceu que a batalha estava apenas começando. Sua honestidade não era consumista nem falsa. Compartilhava noites ruins e dúvidas, mas também gratidão pelo tempo que ainda tinha. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda: o que faz com que uma voz continue comovendo apesar da dor? Para Trebek, o papel em Jeopardy não era ficção, era sua forma de serviço público. Durante meses, continuou à frente do programa, ajustando roteiros e pensando em cada sorriso, em cada pergunta bem formulada. Seu profissionalismo mostrava que a doença não lhe roubaria o que mais amava: